Muito bom. Então, semana passada a gente começou a estudar o Mizmor 30, né? O Teilim 30, o Mizmor de Hanukkah. Vamos só rever dois, três pontos para a gente entrar no embalo. A gente falou que esse Mizmor, o título dele a princípio não parece ter alguma ligação com o conteúdo dele. A gente fez algumas perguntas. O que quer dizer Mizmor, Shir, Hanukkah Tabayit de David? A gente falou, mas Tomer, esse é o Mizmor da inauguração do Beit HaMikdash para David. A gente perguntou primeiro, David não inaugurou o Beit HaMikdash. Quem inaugurou o Beit HaMikdash foi Shlomo. Vamos lá, sim. Isso. Pergunta 2, a gente perguntou que, a princípio, quando a gente lê o conteúdo do capítulo, o conteúdo não fala da inauguração do Beit HaMikdash. Do que sim fala o capítulo, ele fala bastante sobre... A gente falou que aqui a gente está descrevendo aqui uma situação que David HaMelech ele agradece por ter sido curado após uma doença que ele recebeu, que ele ficou doente, quando depois do que ele fez o pecado dele, com a história com Bathsheba. E aí David HaMelech fica doente, ele entende que essa doença é uma reação à verá que ele fez, ao pecado que ele fez, e ele reza para Hashem, e Hashem salva ele e não deixa ele morrer. E nesse Mizmor ele agradece a isso. Então, é um Mizmor importante per si, mas fica ainda a pergunta como é que isso tá ligado e tem a ver com Hanukkah Tabayit, com a inauguração do Beit HaMikdash. E pergunta número 3 que a gente fez é por que esse Mizmor tem a ver com Hanukkah. Agora, óbvio que tem um ponto sobre essa última pergunta, que só para deixar as coisas claras. Uma das coisas que a gente comemora em Hanukkah, sem sombra de dúvidas, é a reinauguração do Beit HaMikdash, seja a inauguração do Mishkan, quer dizer, o término da construção do Mishkan no deserto, que ele terminou no dia 25 de Kislev, como os nossos sábios ensinam, apesar de que ele foi inaugurado só lá mais para frente, no dia 1º de Nissan, seja a reinauguração do Beit HaMikdash através dos Hashmonaim. Então, nesse ponto, a princípio, Hanukkah tem a ver com esse conceito de inauguração do Beit HaMikdash. Então, se a gente responder essa pergunta, automaticamente a gente vai estar respondendo outra também. Se bem que isso ainda, se quem quiser pensar mais a fundo, eu acho que é válido a pergunta de que, tá bom, Beseder, então reinaugurar no Beit HaMikdash, mas do ponto de vista essencial, do ponto de vista mamás da essência do Hag, será que tem a ver alguma coisa com a outra? Será que Hanukkah tem, quer dizer, onde na luz de Hanukkah? No Hanukkah, vamos dizer assim, que a gente encontra, נכון? A gente, pachot, se encontra com aquele Hanukkah da inauguração do Beit HaMikdash. A gente se encontra com Hanukkah um pouco diferente, a Fur, das velas que a gente acende mesmo fora do Beit HaMikdash, que encontram a gente mesmo numa situação diferente, uma situação talvez de mais escuridão. Como é que esse ponto é ligado tanto com a inauguração do Beit HaMikdash, de forma geral, e com o Mizmor 30 que a gente viu? Isso foram as perguntas gerais que a gente fez da última vez. E a gente leu o Mizmor inteiro e voltou e repetiu a primeira parte dele, que na verdade é o agradecimento de David HaMelech. É, ponho na tela o Mizmor? Não, tá aqui. Tá bom. Se alguém quiser que eu ponha na tela, é só pedir, eu ponho. Eu quero Para voltar. mim, não precisa. Tá ótimo. Então, enquanto não precisa, a gente pode continuar assim. Se precisar, me falem. A gente, na verdade, chegou até o Pasuk 7, né? O versículo 7, o Pasuk Zain. Mas eu sim quero voltar um Pasuk atrás e dele entrar no assunto. A gente falou bastante que David HaMelech, ele sente que ele está muito distante, que ele está numa situação de muita escuridão, e ele fala para Hashem, olha, Hashem, você me tirou dessa escuridão e eu agradeço você, mas também ele entende, a gente falou sobre no Pasuk Beit, Aromim Hashem ki dilitani, né, que a gente falou sobre Hashem me tirou do poço, mas a gente falou que também, nessa expressão, ele expressa também que Hashem colocou ele nessa situação, e na verdade, a posteriori, ele consegue olhar para trás e entender que mesmo a entrada a essa situação, ela era um chesed de Hashem, é uma bondade de Hashem. Então, se a gente voltar no Pasuk, no Pasuk 6, ele fala assim,
Eu acho que isso é uma chave para a gente entender, talvez, aqui o contexto geral. Vamos ler de novo. Kirega beapo, chaim birtsono, ba'erev yalin bechi velaboker ina. Porque em um momento, a gente sente, o David Amelech sente a ira de Hashem. A vida, por outro lado, ela vem da vontade divina. Eu estou traduzindo literal primeiro. Ba'erev yalin bechi, de noite, ele vai dormir com um choro, velaboker ina. E de manhã, e pela manhã, ele já tem o cântico, ele já tem a alegria. A gente falou algumas das explicações, eu quero me concentrar em uma delas. David Amelech, ele fala o seguinte, uma coisa que é muito importante para a gente saber para a nossa vida, e na verdade o ponto de partida do raciocínio de toda a forma de como ele vai encarar essa situação de dificuldade, essa situação de doença, essa situação de quase morte que ele passa. Ele fala o seguinte, Kirega be'apo chaim bertzono. Primeira coisa que David Amelech coloca são proporções. Ele fala a verdade. Eu estava numa situação muito difícil, e como a gente vai ver mais para frente, no momento que a pessoa está dentro da situação muito difícil, aquilo parece ser toda a realidade. A dificuldade, a doença, o problema, parece que ela é todo, a vida toda ela é pintada nessa cor. Como se a pessoa colocasse óculos, e esses óculos, eles óculos com cor, e o óculos com cor, ele na verdade pinta a realidade toda da cor dos óculos. Mas quando a pessoa já sai da dificuldade, ele pode falar Kirega be'apocha em bertano. Ou seja, quando eu analiso, assim o Rav Kook explica esse passuco. Quando a gente analisa a vida como num contexto geral, na sua proporção geral, a gente entende que o bem e o bom que existe na vida é muito maior do que o mal que existe na vida. Mas a gente já vai voltar nesse ponto também. Por que a gente não sempre consegue enxergar isso? Por que não sempre na nossa consciência é assim? Porque o bom da vida para a gente é muito óbvio. Uma das coisas que eu gosto, que uma vez eu pensei, todo mundo sabe que na Torá, no final do livro de Vaikra e no final do livro de Dvarim, a Torá ela traz um pacto, né, que Hashem faz com a Israel. Que se vocês cumprirem as mitzvot, então vai estar tudo bem, vai estar tudo ótimo, as coisas vão dar certo, e vocês vão prosperar, e vocês vão ter segurança, e vocês vão ter parnassá e etc. Por outro lado, se Chas v'Shalom a Israel não cumpre as mitzvot, aí tem as klalot, tem as maldições. Na Parashá de Bechukotai, no final do livro de Vaikra, tem 49 maldições. No final de Dvarim já tem o dobro, tem 98 maldições. E uma das coisas que eu sempre me perguntei é que não é justo a princípio, né? Por que quem lê os psukim vê que tem muito mais maldições do que brachot? As brachot, elas são alguns, talvez 6, 7, 8, 9, 12 psukim. Mas as maldições são muito mais extensas, são muito mais compridas, são muito mais longas. Não é justo. Você não pode fazer um pacto que você fala, olha, se você fizer, o bom é pequeno, mas se você não fizer, o mal é muito grande. Mas a resposta para isso, na verdade, é bem simples. A Torá lá, ela está descrevendo para a gente coisas que a gente a mais, quer dizer, que a gente não daria como óbvio. Mas a verdade é que a nossa vida simples, a nossa vida óbvia, a nossa vida do dia a dia, sem grandes expectativas, sem grandes emoções, sem grandes acontecimentos, ela já é uma brachá muito grande. Ela já é uma brachá muito grande. Começa pelo fato de que a gente existe, que não é a gente dá como um dado, mas ele não é um dado. Ele não é uma coisa que a gente fala, tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Quem falou que tem que ser assim? E o fato de que a gente existe, que a gente está nesse mundo, que Baruch Hashem, nós vivemos, é verdade, tem sofrimento nesse mundo, não digo que não, tem dificuldades nesse mundo. Mas quando você olha o mundo num contexto geral, você vê que o objetivo geral das coisas, a direção geral, a tendência pelo qual Hashem criou o mundo e ele lidera o mundo, é para fazer com que o mundo melhore. É para fazer com que o mundo avance. É para fazer com que o mundo seja um lugar bom para as pessoas. Isto posto, então agora a gente pode voltar e reanalisar o mal. Então o que é o mal? Aí David Amelech fala, Kirega be'apo chaim bertzono. Eu entendo que o mal ele é um instante, ele é um momento. E por outro lado, a vida, que é o bom, ela é a real vontade divina. Ela é o real objetivo de Hashem. E agora resta para a gente entender, peraí, então se o real objetivo é o bem, então qual é a função do mal? Por que sim existe o mal? Por que eu sim
vivencia o mal. É verdade, você disse, proporcionalmente falando, ele é menor do que o bom. Aliás, isso é verdade, eu falei isso no outro shur também, e eu repito porque isso é importante. Isso também é verdade com relação às pessoas. As pessoas, na sua essência, elas são boas. Apesar de que dentro da gente tem lados que a gente precisa consertar, apesar de que dentro da gente tem lados so-called maus, que a gente precisa melhorar, mas não pode esquecer a base geral de que o ser humano ele é um ser humano bom. E dentro desse contexto, depois que eu entendo que existe o bem, agora como é que eu lido com o mal? E essa pergunta é, na verdade, a pergunta que ela vai nos guiar agora. Tanto por que a gente não enxerga o bem sempre, e também qual é a função, ou pelo menos uma das funções, que o mal serve na nossa vida, e por que Hashem dá para a gente essas situações difíceis, como o David Amelech ele vai descrever aqui. Tudo bem? Até agora estamos todos comigo? Eu tenho uma pergunta. Por favor. Da onde você, da onde você tira essa certeza? Assim, eu sei que é, mas eu não consigo ver com essa clareza que você vê que o mundo, que a Hashem tá fazendo o mundo pro bom, que tudo no mundo tá bom. Não falei que tudo no mundo tá bom. Isso já é uma adição. Eu falei que Ah, a direção geral é para o bom. Tem coisas ruins, Alfurra. A gente está tratando se o mundo é bom, então por que existe o mal? Mas eu vou dar só um exemplo. O mundo hoje, ele está melhor do que ele estava 2000 anos atrás? No contexto geral, não sei. com certeza. As pessoas hoje vivem 100 anos, não 60. As pessoas hoje já não comem carnes de homens. As pessoas hoje já, a grande maioria das pessoas, pelo menos, ou pelo menos quem quer se dá esse direito, já não precisa trabalhar no campo das 4 da manhã até as 9 da noite para poder trazer pão para casa. As pessoas são pessoas muito mais desenvolvidas intelectualmente. Óbvio que o mundo avançou. É verdade, eu concordo, tem muitos problemas. Tem muitas coisas que ainda precisam avançar e tem muitas coisas incompletas. Mas quando você enxerga as formas no contexto, a coisa no contexto geral, você consegue enxergar que a direção de tudo é evolução e não o contrário. A direção de tudo é o bem. Agora, mesmo na nossa vida pessoal, entendeu? A gente vê muitas coisas ruins, mas todo mundo aqui, Baruch Hashem, acordou de manhã, não é? E todo mundo aqui, Baruch Hashem, abriu os olhos, e todo mundo aqui consegue andar, e todo mundo aqui olha em volta. Quer dizer, se a gente for pegar o lado básico, o mais básico da vida, de novo, não digo que não tem, mas na maioria das pessoas, ele é bom e as coisas funcionam. Da mesma forma, a gente vai evoluindo mais também. A maioria das pessoas, elas, é verdade que cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu desafio na vida. Mas, Belfen Clalim, a maioria das pessoas, tem muitas pessoas, por exemplo, doentes no mundo, mas a maioria das pessoas são saudáveis. Tem muitas pessoas que têm problema de parnassá no mundo, mas a maioria das pessoas conseguem, pelo menos as pessoas em volta de nós, na nossa realidade, não digo talvez em países que ainda, isso já é um outro contexto talvez, elas conseguem, e assim por diante. Quando a gente para pensar que muito do que a gente vai falar agora é o que David Amelech ele vai expressar nesse Mizmor, de que o bem não sempre a gente consegue enxergar ele, a gente consegue dar valor a ele. E é um exemplo muito claro que essa situação, de repente, toda vez, né, não é uma peculiaridade da situação que a gente vive, mas toda vez que a gente passa algum tipo de dificuldade, né, a gente volta e fala a proporção. Uma das coisas que as pessoas mais lidam com elas quando eles entram numa situação de dificuldade olha como estava bom antes e do que a gente reclamava antes e olha como, de repente, as coisas ficaram ruins, né? Como a gente tem que aprender a não reclamar. Mas, Tomer, quer dizer o quê? Quer dizer que, na verdade, no dia a dia, na nossa vida comum, o bom ele é maior do que o mal. Ele é mais presente. Talvez ele é menos sentido, mas ele é mais real. Ele é mais presente e é a maioria. Agora, o que a gente aprende disso não é que não existe mal. Sim?
não é que não existe mal. A gente não está falando aqui que não tem... Aliás, tá aqui... Ah, tá. Não é que não existe mal. É que se o principal ponto aqui é entender qual é o objetivo. Qual é o ponto? Quer dizer, quando Hashem criou o mundo, quando Hashem resolveu fazer a história, onde ele quis chegar? Qual é o objetivo? Será que o objetivo dele é para o nosso bem ou não é para o nosso bem? E quando a pessoa não enxerga na vida dele, isso também do ponto de vista histórico. Tem a história de Yetziat Mitzrayim, por exemplo, uma das grandes lições que a gente precisa aprender da história de Yetziat Mitzrayim é exatamente essa. Lá, Hashem fez para a gente, para o povo judeu, o bem incondicional. Não porque a gente merecia, não por nenhum outro motivo, e sim porque ele resolveu que ele quer salvar a gente. Quando a gente enxerga isso, então a gente volta ao questionamento básico de que, peraí, então o que eu faço com esse mal? Mas agora eu coloco o mal no contexto correto. E automaticamente eu vou poder usar essa aparição do mal para o objetivo real e verdadeiro dele. Se o mundo é bom, então por que existe mal? Você pode fazer essa pergunta de duas formas. Você pode falar, isto posto, o mundo não é bom. Ou, o mundo é bom, então qual a função do mal? Entendeu? Espero que ficou um pouco mais claro. Vou dar como sim? Sim, entendi. Eu acho que tem um pouco também dessa coisa que a gente enxerga o mal muito mais do que o bem. Sim. Então vamos ver isso dentro do Teilim. O David Amelech fala sobre isso. Não é uma invenção nossa. O que, aliás, para mim me dá sempre muito conforto, porque às vezes você se sente, peraí, quer dizer, só eu que vejo as coisas tortas. Mas se de repente o David Amelech fala, não, essa é a natureza humana, então você beceder, a gente tem esse problema, só tem que resolver. Então vamos avançar um pouco para a gente conseguir ir para frente. No Pasuk Zayin, o David Amelech fala uma coisa muito interessante. Vani amarti beshalvi balemot leolam. Na verdade, se a gente fosse dividir o capítulo em dois, a gente diria que talvez em três. Pasuk número 1 é o título. De 2 a 6, ele está agradecendo, ele expressa o agradecimento. E de 7, que é o que a gente vai ler até o final, na verdade, ele explica o processo que ele passou. Desde o começo, o que levou ele ao erro e o que levou ele também o que trouxe a ele a decadência e a doença, como na verdade ele reagiu a isso e como Hashem salvou ele e qual o objetivo disso tudo. Então o primeiro ponto que ele fala é Vani amarti beshalvi balemot leolam. Eu na minha tranquilidade, na minha serenidade tinha uma sensação de que eu estou seguro, de que eu nunca vou cair, que eu nunca vou quebrar. Essa é uma sensação que seres humanos, todos os seres humanos, muitas vezes têm. Eles sentem que, Vani Amarti Beshalvi, a pessoa sente que ela tem segurança, mas a segurança dele, ela vem da conta de banco dele, ela vem do seguro dele, ela vem da saúde dele, a gente dá a vida como algo... Estamos lendo 30, Cláudia. Ok. Estamos lendo 30, tá bom? É, é, a pessoa, na realidade dele, na vida dele, muitas vezes a situação de calma, a situação de tranquilidade, ela cria uma ilusão de que eu consigo me virar. Eu sozinho, que como se fosse a gente falar, obrigado Deus que você me trouxe até agora, e até aqui, a partir de agora eu me viro sozinho. E essa segurança, ou essa falsa segurança que a pessoa... Peraí, tem aqui duas... Deixa eu ver só se alguém pergunta alguma coisa. Não, tudo bem. Essa falsa segurança que a pessoa desenvolve, ela também leva a pessoa a se afastar de Hashem. Ela leva a pessoa a dar valor a outros valores, outros ideais, outros conceitos na vida dele. Porque a pessoa sempre vai procurar o lugar onde deixa ele feliz. A pessoa sempre vai procurar o que deixa ele, o que traz a ele essa tranquilidade, essa serenidade, essa sensação de vida. E se ele acha que o que traz a ele essa sensação de vida são as conquistas materiais, seja poder, fama, dinheiro, ou cada um, you name it, Mashanikra. Então, na verdade, esse vai passar a ser o ponto central sobre o qual toda a minha vida se organiza em volta dele. E aos poucos também o meu comportamento, as minhas midot, as minhas ações, a minha forma de vida, a minha visão de vida, ela vai girar em volta desses conceitos.
Esse é o motivo também, aliás, por que em Rosh Hashanah nós somos julgados, né? A princípio, é uma coisa um pouco assustadora. De repente, durante um ano a gente estava relativamente seguro e chega a Rosh Hashanah e explicam para a gente que, olha, tudo que tinha até agora é, não necessariamente vai continuar, Chas v'Shalom. Sim, isso que você dava como certo, isso que você dava como seguro, isso que você dava como óbvio, não é óbvio e não precisa ser que vai continuar e agora a gente vai botar tudo na mesa e julgar tudo do começo. Essa é uma sensação muito assustadora, como a gente vai ver, já podemos até ler no próximo passuco. Eu vou ler já o próximo passuco. Hashem bertzoncha hemadeta larerios. Na verdade, a realidade é que você, Hashem, na sua vontade, você me ergueu como uma montanha, me deu força. Isto posto, histarta panecha itinival. E quando você escondeu a sua face, de repente eu me assustei. Realmente, a instabilidade, a falta de segurança é uma coisa que assusta muito a pessoa. Que, na verdade, puxa da pessoa o tapete, né, Machinikra? Não sei se essa expressão é em português também, mas o solo seguro que a pessoa estava sentada e que ela se apoiava nele, todo mundo tem algo no qual ele confia, no qual ele se apoia. E é importante, inclusive, ter algo no qual a gente se apoia. A pergunta é no quê? Mas quando a pessoa ela tem uma tranquilidade, essa tranquilidade ela cria uma ilusão de que está tudo bem, que eu estou seguro e que, na verdade, o que me traz essa segurança são todo tipo de conquistas materiais ou conquistas humanas, eh, e automaticamente a pessoa ela vai também moralmente se afastando do bem, da justiça e da verdade. E aí o que acontece é que Hashem, ele masteret panav, ele esconde, isso leva a pessoa, aliás, ao pecado. E aí Hashem esconde a face dele. Hashem esconde a face dele e o que acontece é Haiti Nivhal. A pessoa, ela se assusta. Esse susto, ele tem uma função muito importante. É importante que a pessoa se assuste. É importante que a pessoa sinta essa sensação de insegurança. Porque quando você sente a sensação de segurança, quando você sente o susto, quando você sente que, peraí, então o que eu faço com a minha vida? Você começa a rever os seus valores. Enquanto a pessoa não tem um abalo desse tamanho, muitas vezes, enquanto a pessoa não tem algo que realmente sacode ele, que chacoalha as âncoras mais básicas da vida dele, ele continua se apoiando nas mesmas coisas que até hoje, seja o seguro de saúde dele, seja o plano de saúde, seja o exército, seja o que for. A gente sentiu isso muito forte, eu acho, nos últimos 2 meses, né? A gente tinha tanta convicção, tanta certeza é, em tantas coisas que a gente tem na nossa vida, ou no nosso país, por exemplo, o exército, a gente falou, não é possível. Botaram lá milhares de bilhões de dólares e tem o melhor exército do mundo. Não pode acontecer uma coisa dessas. E de repente acontece uma situação que ele fala, peraí, no que eu estou confiando? No que eu estou realmente me apoiando? E exatamente esse susto, esse medo, ele faz com que a pessoa ele se vê na obrigação de encarar novamente os seus conceitos e redefinir novamente os seus conceitos. Eu já vou fazer um spoiler, que isso não quer dizer que depois que a pessoa rever e reajustar os seus conceitos, que todos os outros valores que ele tinha não tem valor real. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do exército porque é um exemplo muito bom. A pessoa pode falar, olha, de repente eu estava confiando que eu tenho um exército, que eu tenho forças, que eu tenho soldados, e de repente tudo isso caiu, foi por água abaixo, e eu não posso me apoiar mais nisso. Então, o que eu vou falar? Eu vou falar que o exército, então, não precisa dele, porque no final das contas ele não ajuda. Não, não. A Kadosh Baruch Hu criou o mundo de forma que a gente sim use todos esses artefatos como ferramentas, seja no nosso exemplo o exército, ou seja o dinheiro, ou seja um plano de saúde, ou seja o que for. O ponto é no que você confia. Será que você enxerga isso como a fonte da sua segurança ou como o meio da sua segurança? Ou seja, o pasuk, tem um outro pasuk em Teilim que ele é muito importante. Ele fala: Im Hashem lo ishmor ir, shav shakat shomet. Se Hashem não cuidar de uma cidade, à toa vai guardar, o guarda está guardando. Quer dizer, você acha que você vai confiar no guarda, então saiba que se Hashem não ajudar esse guarda, não estiver guardando junto com ele, é à toa o que ele está fazendo. Mas, daqui você também aprende o contrário. Im Hashem Ishmor, se Hashem sim cuidar da cidade, lo shav shakat shomer. Quer dizer, não é à toa que ele está guardando.
uma coisa não vem anular a outra. Hashem quer que a gente viva nesse mundo. Mas, às vezes, a vida dentro desse mundo, ela cresce, ela cria na pessoa um entorpecer, ela cria na pessoa uma ilusão de que essas coisas que parecem na nossa vida muito concretas são realmente a força da nossa felicidade, a fonte da nossa felicidade, a fonte da nossa segurança. Quando a pessoa chega nesse ponto, isso acaba criando dentro dele, esse é o processo, isso acaba criando dentro dele uma dependência desses valores e automaticamente entortando e corrompendo a forma de vida da pessoa. E aí Hashem, ele faz com que a pessoa lembre de onde realmente vem a vida dele. E por isso que, com isso a gente pode evoluir para o próximo passuco. Automaticamente, quando a pessoa ela se sente assustada, o que ela faz? Elecha Hashem ekra, vel Hashem etchanan. A você, Hashem, eu vou chamar, e para você, eu vou suplicar. Tem aqui, para quem quiser se aprofundar, tem aqui dois nomes de Hashem. Um é o nome de Hashem Yud Kei Vav Kei, né, das 4 letras, mas quem olhar no Teilim, o outro nome de Hashem está escrito Vel Adonai Etchanan, Aleph Daled Nun Yud. Essas duas formas de aparição do nome de Hashem, uma vem falar da essência, do que realmente da fonte da vida, e a segunda forma, esse é o nome que a gente chama Yud Kei Vav Kei, e o segundo nome, ele vem falar de como isso se revela no nosso mundo. Quer dizer, como isso se organiza. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da pessoa. Tem a Neshama da pessoa, tem a própria alma da pessoa, que é a fonte de vida, e tem o organismo que ele vive e ele expressa, esse organismo todo que a gente encontra nesse mundo, ele expressa essa Neshama. Assim também na forma como Hashem, ele rege o mundo. Por que eu digo tudo isso? Porque no momento que a pessoa, todas as bases na qual ela se apoiava caem, automaticamente ele se vira a coisa mais essencial na vida dele, que é a ligação dele com Hashem. Que é o ponto que realmente de onde vem a vida dele. E a Hashem ele chama, e para Hashem ele suplica, para Hashem ele fala, olha, eu preciso que você me salve, eu preciso que da mesma forma que você me deu vida na primeira vez, quando eu comecei a existir, eu sei que só de você vai vir a minha salvação também. Agora tem que lembrar que a gente já viu no Passuk lá em cima, no Passuk 3, que Hashem Elokai Shiv'at Elecha Vatirpain, Hashem, meu Deus, eu pedi por você, eu quis por você, eu almejei por você e você me curou. O próprio fato da pessoa se dirigir a Hashem é o que traz a cura. Porque a pessoa começa a entender que o que trouxe a ele a doença, o que trouxe a ele a falta de vida é o fato de que ele se afastou da fonte da vida. Ele se afastou do conceito que traz a ele vida da forma mais básica. E automaticamente o próprio fato de que a gente volta e reza para Hashem, esse próprio é a salvação. Esse próprio é a volta de conexão nossa com a vida. E automaticamente já não tem mais a necessidade de Hashem esconder a face dele. Até agora estamos? Tudo bem? Sim, Rav, eu lembro que eu tinha aprendido, não sei, quando o Rav Kuk, ele explica aquela frase do Vani Amarte Beshalvi Balemot Leolam, ele não fala também que a Neshama se alimenta dessa falta de certeza? Sim, Tipo, sim, é verdade. Você esse está é o falando. alimento dela. Nahon. A Neshama, ela se alimenta da falta de certeza, porque é verdade o que você está falando. Essa falta de certeza, ela traz na Neshama, ela devolve a nossa consciência. Na verdade, o que eu expliquei é a explicação do que você falou. Por que a Neshama, ela se alimenta da falta de certeza? Porque no momento que a pessoa tem falta de certeza, a Kavanah, ela já não está mais se apoiando em nenhum conceito mundano. Tudo que a gente definia como concreto, deixa de ser concreto. E aí o que sim passa a ser concreto? A Neshama. O que sim passa a ser concreto na nossa vida? A vontade de Hashem. A nossa ligação com Hashem. E a gente entende que isso, apesar de que parece para a gente ser muito mais abstrato e muito menos palpável, mas no final das contas é muito mais concreto, muito mais forte, muito mais fixo do que qualquer outro valor. Assim eu entendo o que você falou, Tali, que a Neshama ela se alimenta dessa incerteza. Essa incerteza é uma fase importante na vida. Aliás, isso também é uma coisa que pelo menos para mim, isso me conforta bastante, porque a gente pode achar a gente sempre acha, né? Em situações de incerteza, a gente entra um pouco em desespero, a gente fala, peraí, quer dizer, tem alguma coisa errada, a vida não está indo como ela tem que ser.
de repente a gente entende que mesmo a incerteza em si, ela tem uma função muito forte, muito importante, e ela faz com que a vida sim volte onde ela tem que ser. Por isso que, muitas vezes, não importa quanto a gente se prepara para os testes que vão vir na vida, eles sempre vão acertar a gente de um lado que a gente não estava esperando. Muitas vezes isso acontece. E o motivo disso é porque exatamente eles vêm abalar a nossa forma de vida anterior, quebrar um pouco dos conceitos do que a gente chamava de concreto, para que a gente possa se aprofundar mais e voltar, que nem a Thalie falou, a nossa Neshama. Vamos evoluir mais um pouco. Pasuk Yud. Mabetza bedami, de repente, quer dizer, no Pasuk Tet, né, no 9, a gente primeiro descreve a própria prima, o próprio direcionamento da pessoa a Hashem. O fato de que a pessoa se dirige a Hashem, esse próprio é a solução do problema dele. Esse era o problema e essa é a solução. Agora, depois disso, a pessoa ela também já sabe expressar o pedido dela. E qual é o pedido dela? Mabetza bedami berideti el shachat. O que você quer? Que você vai ganhar com o derramamento do meu sangue quando eu descer para a perdição? Ayotcha afar, será que o pó, quando eu voltar a ser pó da terra, eu vou conseguir te agradecer? Eu vou conseguir te louvar? Ayagida miterra, será que esse pó ele consegue falar a sua verdade? Na verdade, tem aqui um ponto muito crítico, muito essencial nessa frase. A vida Melech está falando o seguinte: até agora, toda pessoa quer viver, não? Todas as pessoas normais, elas querem, elas têm um instinto de sobrevivência, um instinto de vida. E muitas vezes a gente define esse instinto de sobrevivência, esse instinto de vida, como algo muito, inclusive, egoísta, leva a pessoa muitas vezes a ações muito egoístas, o amor próprio, quando ele é demasiado, né? Ele acaba corrompendo a pessoa, porque quando eu amo demais a mim mesmo, eu já não tenho mais espaço para amar os outros. Mas o Rav Kook, ele explica, o David HaMelech, ele explica, estou explicando de acordo com a explicação do Rav Kook aqui, David HaMelech, ele fala, não, mas no final das contas, agora que minha vida se abalou, eu consigo entender que essa minha vontade de viver, ela é uma expressão da minha Neshama, ela não vem só de algo que nem um publicista que falou, eu escutei ele faz pouco, que ele falou que o ser humano ele é, na verdade, um bolo de reações fisiológicas. Deus me livre quem fala uma coisa dessas. Quem pensa dessa forma nunca, não sei, acho que nunca viveu. Mas de qualquer forma, de repente a gente consegue identificar que essa vontade tão intensa, tão essencial, tão primordial de querer viver, ela é, na verdade, a vontade de estar perto de Hashem. Ela não vem do nosso corpo, ela vem da nossa alma, ela vem da nossa Neshama. E a Neshama, para ela, a vida é estar perto de Hashem, é viver da forma correta. Por isso que ele fala, ele se vê no direito de falar, Hashem, eu estou pedindo agora para você me dar a vida, mas eu não estou pedindo para você me dar a vida só porque eu quero viver, porque eu não quero morrer. E sim porque o que você ganha com a minha perdição? O que você ganha com o fato de que eu não que eu não vou estar mais nesse mundo, que eu não vou mais existir? Ao contrário, eu quero viver para poder cumprir com a minha missão, para poder cumprir, para trazer a minha luz, a minha luz ao mundo. Agora, isso muitas vezes, quando a pessoa não passa todo esse processo, pode parecer uma fala talvez falsa, né? Não, você quer viver em nome de Hashem. Não é verdade, você quer viver porque você quer viver. Mas quando a pessoa ela passa todo esse processo, quando a pessoa ela passa toda essa incerteza, ela passa a escuridão, e ela volta a se dirigir a Hashem, ele entende que, na verdade, no fundo, a Neshama dele, o que ela quer é a proximidade de Hashem. Ele pode falar isso com muita convicção. E por isso ele se vê também no direito de pedir para Hashem em nome disso. Quem presta atenção, para quem quiser depois se aprofundar, na Megillah de Eichá, no livro de Eichá, que a gente lê em Tisha B'Av, no último capítulo, é um capítulo curto, depois que o profeta já descreveu toda a destruição do Beit HaMikdash, todo o choro e toda a desgraça, tem lá um capítulo que fala Zechor Hashem me'ayalano. Na verdade, ele descreve já a distância, depois de tempo, que já passou tempo desde a destruição do Beit HaMikdash, e ele fala para Hashem, olha, lembra o que aconteceu com a gente? Mas também lembra do que aconteceu com a gente?
Quem for ler, eu aconselho a ler depois desse capítulo, lá ele volta nessa mesma ideia. Depois de tudo que Am Israel passa, ele começa a entender que ele pode falar para Hashem, olha, você não está ganhando nada com essa nossa desgraça, que viajou, né? Hashem, quer dizer, se a gente continuar na situação baixa que a gente está, a gente não vai conseguir fazer a nossa função. E agora a gente se vê no direito de pedir, Hashem nos devolve, porque a gente já entendeu quais são os valores reais da nossa vida, quem somos nós, em outras palavras. O que é a nossa vida? E automaticamente agora eu vou viver da forma correta. Eu vou continuar, para a gente já está ficando tarde, eu quero terminar e ainda responder as nossas perguntas. Shema Hashem vechoneni, óbvio, sim, eu só abri aqui um parênteses, eu estou falando mais curto. Cada um desses pontos a gente pode se aprofundar e explicar eles cada vez mais, mas é assim que é, quando a gente estuda a Torá, sempre dá vontade de se aprofundar mais e de entender mais e de verificar cada vírgula. Não, se a gente fizer isso, a gente não vai andar. Então a gente vai avançando e o importante é a semente que cada uma que isso planta na nossa cabeça e que faz com que a gente pense. Vamos lá, Pasuk 11, né? Yud Aleph. Shema Hashem vechoneni, Hashem eya ozer li, Hashem me escuta e me dê graças. A palavra vechoneni, ela é tanto me dê graças, quer dizer, eu não quero só que você me salve. Eu quero que você queira me salvar. Eu quero sentir que você voltou a se dirigir a mim, que eu tenho uma relação com você. E essa palavra também, ela muitas vezes expressa matnat chinam, algo que é dado, aliás, em português é a mesma expressão, de graça. Alguém já parou para pensar por que de graça, por que sem pagar quer dizer de graça? Porque se você não está pagando por alguma coisa, então por que sim eu estou recebendo? Porque eu tenho graças aos olhos de quem está me dando. Assim também a palavra vechonen, a gente fala, olha, eu não quero, não é porque eu mereço, e sim porque eu tenho graças aos seus olhos. Eu quero sentir que a nossa ligação, eu quero que volte a essa situação de que a nossa ligação é uma ligação essencial, que ela não começa e não termina das nossas ações. Não porque eu mereço, e sim porque você gosta de mim. A pessoa que já está na situação que ele pode expressar isso de forma verbal e pedir por Hashem em nome desse relacionamento, isso já é uma salvação per si muito forte. Se até agora a pessoa sentia que ele não merecia, que ele estava numa escuridão, que ele estava assustado, quer dizer, Hashem não está comigo, de repente a pessoa já tem essa convicção, essa segurança de falar, eu sinto tanto que Hashem está comigo, que eu já me vejo na posição que eu posso falar para Hashem, olha, já que você está comigo, me salva. Shema Hashem vechoneni, Hashem eya ozer li, Hashem me ajude. Aqui também tem um ponto que eu vou falar curto, mas é importante saber que essas ideias, por mais simples que elas pareçam ser, peraí, deixa eu ver quem me ligou. Minha esposa me ligou. Eu vou parar um minuto, tá? Eu já volto.